Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 38 minutinhos aqui no nosso Manhã na Clube. Está começando o Terça da Saúde. Hoje a gente recebe a oftalmologista, a doutora Raquel Lima, para falar de um assunto que é muito recorrente. Muitas pessoas têm dúvidas, nós queremos saber o que é glaucoma e catarata. Primeiro, bom dia para Verônica, bom dia para o pessoal da Fórmula Certa que está toda terça-feira aqui com a gente. Olá a todos os ouvintes, olá Vanessa, bom dia, doutora Raquel. Bom dia. Seja bem-vinda. Gostaria de agradecer a presença aqui no Terça da Saúde, por ter aceitado o nosso convite em nome da Fórmula Certa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Raquel. Agradecida estou eu por estar aqui nesse momento muito especial para falar de dois temas muito importantes. Então, muito obrigada, muita gratidão pelo convite. E eu vou me apresentar mais uma vez. O meu nome é Raquel Lima, Raquel Menezes. E estou aqui à disposição de vocês nesse momento muito importante para tentar passar um pouco do que eu sei e conseguir atingir um número maior de pessoas do que eu consigo no dia a dia no meu consultório. Que bom. Vamos começar então, doutora? Sim, vamos. Bom, eu acredito que todo mundo já ouviu falar muito de catarata e glaucoma. Todo mundo conhece alguém que sofre com essas doenças. Mas a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é cada uma delas. Explica um pouquinho, doutora Raquel, pra gente o que é a catarata e o que é o glaucoma. Qual é a diferença dessas duas doenças? Perfeito. Para começar, eu vou falar da importância de entender o que de fato são essas duas doenças. Estamos de frente de duas doenças que são uma das principais causas de cegueira no mundo, não só no Brasil. A catarata hoje é a primeira causa de cegueira no mundo, reversível, e o glaucoma a primeira causa de doença de cegueira irreversível no mundo. Então eu vou explicar um pouco para que fique fácil de vocês entenderem o que é cada uma delas. A catarata é o processo de envelhecimento natural do cristalino. O cristalino, que é uma lente natural que a gente tem dentro do olho, com o passar dos anos ele vai ficando mais opaco, fazendo com que a luz entre dentro do olho de uma maneira menos intensa e causando todos os sintomas que a gente vai falar durante a entrevista. Certo. E o glaucoma é uma alteração no nervo óptico que tem no fundo do olho, que é causado normalmente pela pressão alta do olho, levando à perda desse nervo, causando um aumento da escavação, perdas de fibras nervosas e diminuindo a restrição de campo de visão, perdendo a visão mais periférica da visão. E como que eu identifico se o que eu estou sentindo pode ser catarata? Quais que são os sintomas da catarata? Assim, quando a pessoa está com catarata, o que ela sente? Como que fica a visão dela? Vai ficando turva? Ela vai deixando de enxergar? Vai tendo dificuldade? O que o paciente sente? Normalmente, eles se queixam muito da perda da visão, né? Doutora, a minha visão está diferente. Percebe que está mais ofuscada. É como se o dia estivesse sempre nebuloso, né? Eles falam que a vibração das cores estão muito menores. Por exemplo, a intensidade do vermelho não é mais a mesma. O verde não é mais a mesma. Uma queixa muito comum é que sempre eles queixam de que o óculos não está bom. Ou seja, a mudança frequente do grau do óculos é um sintoma, um sinal de que a gente está com o processo dessa alteração da lente natural do olho. E a catarata, ela é uma doença que só aparece em pessoas mais velhas, doutora? Não. A partir de qual idade? Existem alguns tipos de catarata. Existe a catarata congênita, que a criança já nasce com a opacidade do cristalino, que é essa lente natural do olho. E existe o tipo de catarata traumática após um trauma, e a mais comum, que é a que mais causa realmente baixa de visão, é a catarata do processo normal de envelhecimento. E muitas pessoas têm, né? Muitos idosos têm. Qual que é a incidência, assim? Porque a gente escuta muita reclamação, né? Meu pai tá com catarata, minha tia tá com catarata. Parece que tem uma recorrência muito comum. Eu costumo dizer que catarata é igual a cabelo branco.
todo mundo vai ter um dia. Porque o que é catarata, né? O processo natural de envelhecimento da lente do olho. Então, assim, o processo de você perceber que a vibração das cores, o embaçamento visual acontece é natural. Então, alguns pacientes se queixam mais de baixa de visão. Isso é normal. E aí a indicação da cirurgia acaba sendo assim, sem muita opção. O paciente chega com a baixa de visão, a gente indica. Mas em algumas situações, ela só diminui a qualidade de visão. Mas a catarata, com o passar dos anos, é uma coisa natural. Você falou agora da cirurgia, né? O método cirúrgico é fundamental para a melhora da qualidade de vida do indivíduo, do paciente. Existe algum método preventivo, algum tratamento, algum tipo de tratamento preventivo para evitar a catarata? O tratamento da catarata em si é apenas cirúrgico. Certo. Mas como tudo na vida, né, existem alguns cuidados que a gente faz que retardam esse processo de envelhecimento natural do cristalino. A gente fala assim, o ato de fumar é uma coisa que acelera o processo de envelhecimento. A má alimentação está ligada, assim, porque altera algumas células no fundo do olho também, que diminui mais ainda o contraste associado à catarata, piora muito mais a visão. Então, hábito de vida saudável é uma coisa que a gente fala que previne, né? A medicina ela é muito eficiente. Hoje a gente está com a medicina muito avançada, mas nada mais eficiente do que a prevenção. Então, assim, previna-se, porque vai envelhecer, é normal, a visão vai ficar um pouquinho mais embaçada, mas o tempo que demora para a gente poder indicar a cirurgia, o quanto essa catarata vai prejudicar no seu dia a dia, depende de algumas coisas que você faz durante a sua vida. É isso mesmo, a gente vira e mexe, né? Esse é uma recorrente aqui também nossa, que o equilíbrio da alimentação, de uma vida saudável, isso gera um bem-estar no corpo como um todo, né? Nós somos as áreas, né? Todas as áreas. Chega a essa conclusão que a alimentação saudável, estilo de vida saudável e, assim, o uso também de antioxidantes, vitaminas, melhora, assim, em aspecto todas as áreas da vida, né? Porque o cigarro, assim, o tabagismo, ele oxida muitas células, né? Então, envelhece todas as células do corpo, até as células dos olhos. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Existe até as orientações que a gente costuma dar, fugindo um pouquinho do assunto de catarata e de glaucoma, né? Que é uma doença também muito comum, que é a doença macular relacionada à idade, que está muito associada à reposição de algumas vitaminas importantíssimas, principalmente o beta-caroteno, que a gente encontra na cenoura, em alimentos de cor laranja, abóbora, a própria laranja. Então, assim, não tem jeito, né? Hábitos, a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente se doa para uma boa saúde, não tem jeito, a gente vai ter o reflexo disso de maneira positiva. Com certeza. Bacana demais. É aquela velha história, né? Que a cenoura faz bem, né? Faz olhos. E faz feliz, né? Não é mito de vó, não. Faz de verdade. O coelho nunca tá de óculos, né? Exatamente, não. Eu posso fazer uma? É comum as pessoas indicarem colírio e agora também a pessoa se consulta através do Google, né? Então, quais os riscos da pessoa se automedicar e de não procurar um oftalmologista? Nossa, eu acho que nem só na área da oftalmologia, né? A gente vive isso, o paciente chega dizendo que tem na maioria das vezes. Isso é um limitador, principalmente para a gente convencê-lo do que ele tem, porque às vezes, principalmente na oftalmologia, os sintomas oculares, eles são muito parecidos em todas as doenças. A baixa de visão, o olho vermelho, a sensação de desconforto do olho. Então, isso está atrelado a um monte de doença, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer durante o exame físico e perceber que aquilo se trata de uma doença específica. Quando o paciente já vem com o doutor Google, né? Já vem. Nossa, o doutor Google já vem falando o que tem, acaba sendo até mais difícil de explicar o que ele realmente tem e de ele aceitar de uma maneira mais positiva ou negativa do que a gente vai falar para eles. A automedicação em qualquer área médica é muito ruim, porque além de fazer um tratamento indevido, às vezes, na maioria das vezes, ele acaba mascarando um sintoma importante, determinante para a gente conseguir dar um diagnóstico. No glaucoma, por exemplo,
É muito comum os pacientes chegarem quando tem um tipo específico de glaucoma que causa dor. A maioria do glaucoma não causa dor, é assintomático. Mas tem um específico, que é o glaucoma agudo, que causa dor, desconforto, olho vermelho. E na maioria das vezes o paciente vem usando um colírio que é contraindicado totalmente, mas é mais comum prescrito nas farmácias e afins. Então, assim, a automedicação nunca vai ser uma boa opção. Procura um médico, pede orientação, vai em uma emergência, mas não se automediquem. Certíssimo. Com certeza. E em se falando de glaucoma, quais que são os principais sintomas do glaucoma, doutora Raquel? Isso é o que é mais preocupante para a gente que é oftalmologista. O glaucoma, ele não causa dor, não tem sintoma algum. Então é uma doença silenciosa, é uma doença crônica e silenciosa. Isso na maioria das vezes. Porque o glaucoma é um universo, né? Existem vários tipos de glaucoma. E apenas um deles é sintomático, que causa dor, vômito, perda da visão súbita, que é o glaucoma agudo. Mas na maioria das vezes os pacientes já chegam pra gente, quando não tem uma rotina de cuidado com idas ao oftalmologista, com perda de visão. E isso já é irreversível. Então, o ideal é a regularidade mesmo na visita ao oftalmo, né? Sem dúvida. Essa visita no oftalmologista não tem como. Não tem. O diagnóstico dessas doenças, né? Tem algumas coisas que fazem com que o paciente fique um pouco mais atento, né? História na família é um fator determinante. Tem muita associação genética. Então, o paciente que já tem um histórico na família de glaucoma é um paciente que mandatoriamente tem que ir uma vez ao ano. Mas, de qualquer sorte, todo mundo tem que ter uma regularidade com o médico oftalmologista. Uma vez ao ano. A prevenção sempre vai ser nosso melhor tratamento. Então, não tem jeito. A gente costuma até ajudar, mas o milagre é muito difícil de fazer, né? Então, quando já chega com a perda pra gente, a gente sofre mais que o paciente, porque a gente sabe que era uma coisa que a gente conseguiria evitar ou menos diminuir a progressão, né? Porque como o glaucoma se trata de uma doença que assola muitas pessoas, hoje no Brasil é sabido que tem 1 milhão de pessoas com glaucoma e mais de 70% não sabem que tem o diagnóstico de glaucoma. E isso, no decorrer da vida, vai inviabilizar uma boa qualidade de visão. Então, vão ser pacientes que ainda jovens tenham perda de visões importantes e restrição, né, na qualidade de vida, que isso é o que mais deixa a gente triste, né? Diminui a qualidade de vida. Poxa vida. Criança precisa ir ao oftalmologista a partir de qual idade, doutora Raquel? O primeiro contato do exame da criança com o oftalmologista é desde que nasce, né? No teste do olhinho, que pode ser feito, inclusive, pelo pediatra que faz o parto, mas normalmente, grande das vezes, é a gente que faz esse exame. Isso é o primeiro contato. A gente consegue... Logo nos primeiros dias de vida, né? Logo nos primeiros dias de vida. E caso eles percebam qualquer tipo de alteração, de imediato tem que ser encaminhado para o oftalmologista. Certo. A visão da criança, ela se forma mais ou menos até os 10 anos. Então, é muito importante que durante esse período ele tenha contato regularmente com o oftalmo. Existe uma doença causada simplesmente pela falta de correção, por exemplo, um paciente que tem um grau um pouco maior no olho, a criança, mesmo que não tenha um desvio manifesto, que seja o estrabismo, por exemplo, e que se tratado com óculos não tem perda de visão. Mas se não tratado, perde também a qualidade de visão e a quantidade de visão. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a regularidade é quando nasce pelo contato do teste de olhinho e ao menos uma vez ao ano. E isso diminui, né? Pode ser menos se for identificado qualquer tipo de alteração. E aí a gente se encontra com um pouquinho mais de frequência. E a gente vê muitas mães que identificam isso quando a criança vai para a escola, né? Que está passando pela alfabetização, né? Então a criança já não enxerga, tem dificuldade, fica irritado. Sim. Então a gente tem que observar mesmo, né? Eu falo principalmente para quando eu atendo uma mãe, né? Que eu falo assim, que eu percebo que eu posso, através dela, levar um pouquinho da oftalmologia adiante. Eu sei que às vezes é difícil conseguir chegar a um oftalmo. A gente sabe das restrições da saúde, né? Isso é universal. Mas assim, tem algumas coisas que a gente consegue evidenciar na criança. Desvio ocular,
tem que ir de imediato procurar. Ou seja, o olhinho tá indo para fora, indo para dentro. Oclui um dos olhos da criança e depois a outra de maneira alternada. Se perceber que a criança cria resistência nessa alternação de mão, é que ele deve ter uma baixa de visão em um dos olhos. Então, isso ajuda muito. Quando a criança continua brincando, mesmo pequenininho, quando você oclui um dos olhos, ele não tem nenhuma alteração entre os dois olhos. E isso já é uma coisa muito positiva pra gente. É isso aí. Com criança, a gente tem que observar sempre. Tudo. Olha, tem uma pergunta da Vera. Tenho que fazer a cirurgia de pterígio, pois a membrana está tomando conta do meu olho. Ouvi dizer que quando a gente faz a cirurgia, leva muitos pontos e com o tempo a membrana volta novamente. É verdade? E qual a vantagem e a desvantagem de fazer a cirurgia? Da Vera. Vera, vamos por partes. Pterígio é realmente uma doença que, quando cresce de maneira rápida, progressiva, ela faz uma coisa que a gente não quer, que é a baixa de visão. Então, nesses casos em que o pterígio atinge a pupila, que é essa parte mais enegrecida do olho, a cirurgia tem que acontecer, porque não tem como você deixar de enxergar apenas porque tem uma membrana cobrindo a sua área de visão. Então, nesses casos, a cirurgia é mandatória. E você falou que está crescendo rápido, né? E está atingindo já essa... Se restringir visão, eu acho assim, não tem que ter medo da cirurgia, tem que fazer. A cirurgia, quando realizada em jovem, tem mais chance de recidiva, né? Da volta. Porque a resposta inflamatória do jovem é um pouquinho maior do que nos mais velhos. Então, a gente tem um certo cuidado na indicação de pacientes jovens com pterígio pequeno. Em relação aos pontos... Existem algumas técnicas cirúrgicas. Existe a técnica que a gente usa ponto, e aí sim tem alguns pontos a serem dados. Existe a técnica de autotransplante, em que a gente não dá ponto quando a gente usa uma cola biológica, e isso não acontece com o ponto. Então, a cirurgia, o pós-operatório, é muito mais confortável, muito mais tolerável, e inclusive baixa a chance de voltar. Então, assim, existem técnicas, né? Converse com o seu médico e pergunte das possibilidades de técnicas cirúrgicas. Porque se o ponto é uma coisa que está te limitando em relação ao medo de fazer a cirurgia, existem outras possibilidades, mas eu não aceito você não enxergar por conta de um pterígio. Tá certíssima. Doutora Raquel, explica um pouquinho aqui para os ouvintes que estão nos assistindo sobre a cirurgia da catarata. Tem muita gente que quer fazer a cirurgia, precisa, e às vezes tem medo, tem bloqueio, não sabe como que funciona. Como que é a cirurgia, o pós-operatório, é simples, é tranquilo? Após quantos dias que o paciente tem vida normal? Quais são os cuidados que ele tem que ter após a cirurgia? Só para as pessoas que não sabem, explica pra gente, por favor. Qualquer procedimento médico tem um risco inerente, né? Porque existe um operador que é um médico e existe um paciente que responde de maneiras diferentes no pós-operatório e inclusive no intraoperatório. Então, assim, mas falando em seguridade em relação às técnicas que a gente tem hoje. A catarata hoje, a técnica para a gente retirar esse cristalino opaco estão muito seguras. A gente faz uso de um aparelho que é chamado um facoemulsificador, que a gente consegue fazer uma incisão mínima, que na maioria das vezes nós não precisamos dar ponto, tirando esse cristalino opaco e colocando uma lente transparente, e ainda a gente pode escolher qual tipo de lente colocar no olho. Então, esse processo de ser sem usar ponto, uma incisão menor, que é o cortezinho menor, com um aparelho muito tecnológico, deixou a cirurgia muito segura. E a gente pode falar até durante o papo pré-cirurgia da possibilidade de sucesso, né? A gente fala com mais seguridade sobre o pós-operatório, que costuma ser muito tranquilo também. O paciente vai embora no mesmo dia e ele costuma, logo após a cirurgia, já percebeu a melhora da qualidade de visão. Afinal, a gente tira uma lente que está opaca e coloca uma lente translúcida, né? Que maravilha! Então, o paciente já refere de maneira quase que imediata após a retirada do tampão. Como existem dois tipos de técnicas para a cirurgia em relação à anestesia, quando é um bloqueio, que aí tem o medo, né, da injeção atrás do olho,
A visão demora um pouquinho mais, porque quando a gente faz anestesia é como se o nervo também ficasse um pouco mais lentificado. Então a visão tá um pouquinho pior. Mas quando a gente faz só com gotinha de colírio, que a gente fala que é anestesia local só, a recuperação da visão também é muito mais rápido. Quem tem medo de fazer a cirurgia de catarata, eu assim tranquilizo um pouco, porque a gente tem que ter mais medo de não enxergar bem, né? Pois é. O fato de não ver bem diminui muito a qualidade de vida. Então, assim, catarata quem dirige também. Hoje é uma causa de queda. E hoje, queda em idoso é uma coisa que a gente não quer. Então, catarata causa muita queda, porque diminui a qualidade de visão e também a quantidade. Então, assim, não tenham medo da cirurgia de catarata. Acho que eu respondi. Respondeu, com certeza. Brilhantemente. É para todo mundo, assim, ter essa clareza de que é um procedimento simples e que vai melhorar muito a qualidade de vida. Sim. Então, não tenham medo, procurem o oftalmologista. É isso mesmo. E vamos enxergar melhor e ter qualidade de vida. A melhor maneira de sair muito seguro da indicação da cirurgia é você ser muito transparente com o seu médico, né? Eu acho que aquele momento, relação médico-paciente, é muito importante. Sim. A partir do momento que a gente troca figurinha, literalmente, que eu consigo passar como médica tudo o que eu sei sobre o assunto e que o paciente consegue me trazer de volta todas as dúvidas e questionamentos e eu consigo ser clara, ele sai seguro do que vai fazer. Com então, certeza. assim, não saiam com dúvida da consulta. Porque quando você sai com dúvida, você fica inseguro. Então, qualquer informação, qualquer ruído de informação que vinha de fora, de uma experiência ruim ou de uma experiência boa, influencia muito mais quando a sua relação médico-paciente não é tão positiva, né? Com certeza. Só mais uma última perguntinha aqui, porque o nosso tempo já estourou um pouquinho. Olha, a Célia está perguntando o que causa pressão nos olhos. Uma boa pergunta, mas assim, se eu fosse falar o que causaria o aumento da pressão, a gente iria passar o dia inteiro falando. Sim, é outro programa. A gente tem um ralo, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. A gente tem um ralo dentro do olho, onde a gente consegue produzir o humor aquoso, que é uma coisa que aumenta e diminui a pressão, e por aquele ralinho ele filtra e consegue controlar a pressão. Quando esse ralo que está lá dentro do olho tem alguma alteração, seja por alteração genética, mecânica ou algum medicamento prejudicando essa filtragem desse humor aquoso, aumenta essa pressão. Inclusive, a catarata, quando ela está muito grande, ela consegue empurrar um pouco o olho para frente, alterando esse ralinho e causar o aumento da pressão. Então, são várias coisas. Sim. Porque glaucoma não só existe um tipo, né? Existe um universo por trás desse nomezinho aí, que tem associado a várias outras coisas de aumentar a pressão. Mas uma coisa só que eu acho que talvez seja a dúvida dela, a pressão arterial pouco influencia. Óbvio que tem algumas outras alterações que a gente, associado a isso, também altera um pouquinho a filtragem do humor aquoso. Mas a relação da pressão arterial, tem paciente, mas eu controlo minha pressão arterial. Não tem muita relação. Não tem uma relação direta, é uma pergunta mais difícil de explicar aqui, né? Mas só para entender, através desse ralo. Faz um outro programa, já fica a dica pra gente falar sobre a pressão arterial do olho, né? Gente, muito obrigada. Eu que agradeço muito. Algumas perguntas que estão chegando agora a gente não vai conseguir responder. Eu posso te encaminhar, doutora Raquel? Pode, sem dúvida nenhuma. Doutora Raquel, por favor, deixa aqui o telefone do seu consultório, o endereço, para aqueles ouvintes que quiserem te procurar e marcar uma consulta para fazer um check-up geral. Tá. Olha, eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu me desculpo do meu nervosismo. Vocês são, cada um de vocês que tiraram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir é muito importante. Então, eu vim com o melhor de mim para cá, mas a gente fica um pouquinho ansiosa e nervosa por querer passar o melhor. Então, eu espero que eu tenha atingido um pouquinho de vocês e muito obrigada. Vou deixar um número, estou à disposição, os questionamentos que chegaram. Posso responder tudo, inclusive na minha rede social, Instagram, eu posso tirar um tempinho e falar das perguntas que ficaram sem respostas, mas vou responder a todo mundo. E o número do consultório é 9703-6086.
3552-4900. Doutora Raquel, muito obrigada por ter aceitado. A Evelyn tá mandando um abraço para a senhora, diz que é sua paciente, que você atendeu muito bem ela pelo SUS e está muito feliz por tê-la em nossa cidade. Eu vou sair com meu coração cheio de amor, assim, aí eu vou querer voltar todo dia aqui, viu, Evelyn? A Fórmula Certa agradece sua presença. Obrigada, Vanessa. Obrigada, e um beijo a todos os ouvintes que estão aí conosco. Até a próxima terça, se Deus quiser. Obrigada. Até, obrigada. E continue aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.